Salve, salve, nação rubro-negra. Muito bem-vindos ao canal Academia Rubro-Negra. Eu sou o Júlio. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de amigos aí que você conseguir, grupos de WhatsApp, etc e tal. Lembrando que quando a gente chegar aí a marca de 5.000 inscritos, nós vamos sortear um belo manto sagrado aí para um inscrito. E para concorrer, né? Bom lembrar, para concorrer, basta estar inscrito aí no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a situação dos desfalques aí do Flamengo para o jogo contra o Olímpia pela Taça Libertadores. O Flamengo chega a ter 6 desfalques para esse jogo. Nós vamos falar também sobre a súmula, né? A questão aí da súmula, que o árbitro relatou a situação aí do Gabigol e de um pequeno torcedor que pode complicar aí o Flamengo junto à CBF, o Campeonato Brasileiro. E também sobre a proibição de público novamente aí nos estádios aí do Rio de Janeiro, também por causa do avanço aí, do aumento dessa pandemia, né? Já volto logo depois da vinheta. É isso aí, galera. O Flamengo chega a ter aí, pode chegar, né, a ter 6 desfalques para o jogo aí contra o Olímpia nesta quarta-feira aí pela Copa Libertadores, né? Quem são esses desfalques? Rodrigo Caio, que está passando aí pela questão do reequilíbrio muscular. Bruno Viana e René, que estão contaminados aí pelo Covid. O Pedro, que sofreu uma entorse no tornozelo aí no jogo contra o Internacional. O César, que ainda está fazendo transição depois da cirurgia no joelho. E o Rodrigo Muniz, que está aguardando aí ser negociado, já se recuperou também do minhocão, está aguardando as questões de documentação para ele poder ir embora rumo à Inglaterra. Lembrando que o Flamengo está vendendo o Rodrigo Muniz por 50 milhões de reais, né? Analisando friamente essa lista, a gente só tem um desfalque mesmo, assim, muito importante, que é o Rodrigo Caio, que é titular do time, e os outros jogadores são jogadores segunda opção, caso até do Bruno Viana, terceira opção, o Muniz também terceira opção, e a gente fica também sem centroavante, né? Caso o Pedro não consiga se recuperar a tempo para esse jogo. Então aí a gente vai ter que aproveitar algum menino aí da base para esse jogão aí contra o Olímpia, né? E você, qual desses desfalques aí você acha que vai ser o mais sentido nesse jogo? Eu já cravo aqui logo, para mim o principal desfalque aí seria o Rodrigo Caio, né? O Gustavo Henrique e o Léo Pereira estão bem. Para a situação do ataque, o Gabigol é titular. Se ele não cometer as infantilidades que a gente vai falar aqui daqui a pouco, cara, segue tudo normal, entendeu? Muita gente está criticando o Gabigol por conta do resultado, tá falando que o cara tá até jogando muito mal e tal. Eu não acho que ele tá jogando mal, ele jogou mal realmente contra o Internacional, mas eu acho que desde depois que ele voltou da seleção, ele estava bem, ele tá dentro de um padrão esperado. Lembrar que teve jogo que ele meteu 3 gols, teve jogo que ele fez 1 gol, teve jogo que ele fez gol, teve jogo que ele não fez gol, que ele perdeu o gol. Isso é normal do Gabigol, tem jogo que ele faz um monte de gol, tem jogo que ele erra tudo. Então, também não é lá. Vou bater no Gabigol daqui a pouco? Vou. Mas, assim, também não é para dizer que o cara é o pior jogador do mundo, não. Beleza? Então, deixa aí no comentário quem você acha que vai ser aí o principal desfalque aí dessa lista que eu falei para vocês agora. Mudando de assunto, agora vamos falar do Gabigol, né? Vamos primeiro falar da súmula, né? E aí a gente emenda com a situação do Gabigol, né? O árbitro explicou a expulsão do Gabigol aí e relatou os gestos obscenos de uma criança que estava com a camisa do Flamengo no local que era para estar a delegação do Flamengo, né? A criança estava lá, ó, e gritou o seguinte, abre aspas aí, parem de roubar, seus ladrões do... E mandou o palavrão fazendo aquele gesto com o dedo obsceno, coisa feia para uma criança estar fazendo, né, no meio da arquibancada. E o juiz, lógico, não ia deixar de relatar isso daí na súmula. Então, além da derrota, a gente pode ser
punido aí pela CBF, pode ser multado, etc. e tal. E aí ele explicou também a expulsão do Gabigol, e a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, né? Expulso por, após receber a advertência do cartão amarelo, bater palmas de forma irônica por diversas vezes em direção ao árbitro. O mesmo atleta, quando saía de campo, proferiu as seguintes palavras: "Isso é uma piada, por isso que o futebol brasileiro é essa várzea", foi isso que relatou o árbitro. Beleza, vamos por partes aí nessa questão do Gabigol, né? Eu sempre bato nessa tecla. O Gabigol, ele é um jogador de 24, 25 anos, já é um cara mais velho, mais experiente, não é nenhum menino, não é nenhuma criança, não é nenhum garoto. É um cara profissional que ganha muito bem do Flamengo para exercer o papel dele. Ele não pode, em hipótese alguma, desfalcar o time com umas situações bobas dessas, né? E aí eu vou relatar mais algumas situações. Então, assim, o Gabigol, ele tá um cara muito mimado, ele tá se achando o Messi do futebol brasileiro. A realidade é essa. E ele sabe que quando ele faz alguma coisa, que ele pisa fora da linha, ele vai ser punido. Vou dar um exemplo. Ele tomou o primeiro cartão amarelo porque ele pegou a bola e deu um bicão pro alto. O quarto árbitro foi lá e dedurou ele tomou o cartão amarelo. Um pouco depois dele ser expulso por ter aplaudido, o Michel fez exatamente a mesma coisa que o Gabigol. Pegou a bola, deu um bicão na bola depois do juiz apitar. Na frente do juiz. O juiz simplesmente pegou a bola, botou e segue o jogo. Não fez nada. Então, pelo histórico, o Gabriel ele já deveria saber que ele não pode ter esse tipo de atitude. Foi igual o jogo do Brasileirão de 2020 contra o Bahia. Cara, ele virou, não sei, não vou nem chegar aqui e falar, ele xingou, porque não tem como perceber se ele xingou ou não, mas o juiz ouviu. O juiz ouviu e falou, ele me xingou, toma. Então tá na hora do Gabigol rever esses conceitos aí e tomar tento na vida dele, porque a gente não pode ficar perdendo ele em jogos. Só para você ter noção, tem uma lista aí que o Globo Esporte fez de 6 expulsões do Flamengo, sendo que 5 delas foram por atitudes antidesportivas e ofensas, né? Então, ó, em 2019, esse foi o único que não foi por atitude antidesportiva, porque ele deu um carrinho no atacante do Peñarol, no jogo que o Flamengo perdeu na fase de grupo ali da Libertadores. O Flamengo estava jogando com o Peñarol, estava 0-0, ele volta para marcar, dá um carrinho no atacante do Peñarol, toma cartão vermelho direto, a gente perde o jogo no lance seguinte. E aí um jogo que a gente ganha, Flamengo 1-0 no Grêmio, lá no Olímpico, um pouquinho antes da final da Libertadores, né? Um jogo antes da final da Libertadores, ele toma o vermelho, ele toma 2 amarelos por desrespeitar o juiz, por ir contra um protesto, né, contra a marcação do juiz e agir da mesma maneira que ele agiu antes, com deboche, com ironia. No jogo da final da Libertadores, ele toma o vermelho porque ele mexe nas partes íntimas ali para o adversário. Em 2020, no Campeonato Carioca, no jogo que o Flamengo ganha do Fluminense, ele toma 2 amarelos por reclamação. E também no jogo contra o Bahia, que eu acabei de citar, ele toma o vermelho direto por ter falado aquele palavrão aí, que na visão do juiz foi para o próprio árbitro aí, né? E ontem aí contra o Internacional, ele toma 2 amarelos por dar o bicão na bola e aplaudir o juiz ironicamente. Então, tá na hora do Gabigol começar a ser cobrado de acordo com o que ele ganha, porque ele não pode ficar todo mundo passando a mão na cabeça dele porque ele fez um gol na final da Libertadores em 2019. Isso aí está no nosso coração, a gente vai sempre respeitá-lo e venerá-lo por isso, né? A gente venera jogador que tem feitos menores, que a gente não vai venerar o Gabigol por conta disso. Ele está na história para sempre. Eu vou chegar e vou contar para os meus netos e filhos que ele era o cara que ele fez o gol na final da Libertadores. Porém, ele tem que agir como profissional e como homem, não pode ficar com essas atitudes ridículas. Discorda de mim? Põe no comentário. Concorda comigo? Também põe aí no comentário essa situação aí do Gabigol e essa situação dos desfalques. Só para não passar em branco, né? Para também não ficar um vídeo muito longo, a Prefeitura do Rio, ela acabou não, né? Ela vetou a presença de público nos jogos.
que acontece? Fazer um pequeno resumo. A Prefeitura do Rio de Janeiro planejava que o futebol fosse retornando o público aos poucos, aí no mês de agosto, setembro, até a retomada total em outubro. Ela chegou a liberar 10% do público nos estádios, que era o que o Flamengo tinha opção para jogar aí nesse jogo contra o Olímpia, o Flamengo que não quis, preferiu jogar em Brasília, né? Porém, teve aí a variante Delta, um aumento de casos aí no Rio de Janeiro, e aí a prefeitura acabou vetando, entre outras coisas, a presença de público no estádio de futebol, aulas em escolas na rede pública de ensino. Então acabou aí tendo um monte de restrições novamente por conta do acúmulo aí, do acúmulo não, né? O aumento aí dessa doença terrível, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço em todos. Que Deus abençoe a semana de vocês. Daqui a pouco tem live, 1h30 da tarde. E amanhã eu volto com mais um vídeo. Saudações rubro-negras.